O município de Lagoa Vermelha, através da Secretaria da Saúde, desenvolve o programa Peso Certo, onde é feito um acompanhamento multiprofissional de pacientes obesos, visando a redução do peso e melhora na qualidade de vida. Para falar sobre esse importante assunto, convidamos dois especialistas da área: o idealizador do projeto, médico ginecologista pós-graduado em nutrologia, Adalberto Vale Neto, e a nutricionista Gabriela Siricato, pós-graduada em obesidade e emagrecimento. Gabriela, seja bem-vinda ao programa Somos Todos Lagoa. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pela oportunidade de estar divulgando o grupo e de mostrar um pouquinho do nosso trabalho que estamos realizando aqui na Secretaria de Saúde. Ao que podemos associar a obesidade, Gabriela? A obesidade ela é uma doença multifatorial e ela está associada a muitas causas. Uma delas, por exemplo, é os fatores genéticos, né? A obesidade ela tem influência desde o nascimento, né? Ela inicia lá no tempo intrauterino, o ganho de peso que a mãe teve durante a gestação, o tipo de parto que foi escolhido, a introdução alimentar, a alimentação que ela recebeu durante esse tempo da infância, o estilo de vida tem uma influência muito grande, a genética. Então, são vários fatores que contribuem para essa obesidade, para essa pandemia da obesidade. Então, a gente vai discorrendo ao longo do programa aqui sobre o assunto. Também vamos ter a participação do Adalberto, também o secretário Luir Morona e também os depoimentos do pessoal que está participando, né, do programa. Nos tempos, né, lá dos nossos avós, criança gordinha, rochunchuda, como diz o outro, né, era sinônimo de criança saudável. Mito ou verdade? Verdade. Isso, sim, era uma queixa muito grande até em consultório. Meu filho, antigamente também tinha a questão de que o meu filho não comia, tá? E a associação de que a criança mais gordinha era mais saudável. Hoje, a gente sabe que a obesidade infantil, ela é uma causa, um dos fatores que traz a obesidade para a vida adulta, né? Então, a gente procura trabalhar, até tem outros programas também aqui que estamos realizando no município, para prevenir a obesidade infantil. Então, a criança, ela é bonita de qualquer jeito, né? A gente tem que manter o peso dela adequado para prevenir essas doenças. Orientações que tu e toda a equipe da Secretaria da Saúde também tem levado às comunidades do interior, né? Através do Saúde Mais Perto, e a gente tem acompanhado também essas visitas nas escolas, levando essa orientação aos alunos na questão da obesidade e alimentação saudável, né, Gabriela? Tudo isso é um trabalho de prevenção, né, que a gente está realizando, desde com as crianças, um grupo para as crianças, né, com o Crescer Saudável, e esse voltado para os adultos, né, que a gente iniciou, ele era um grupo que já existia, já estava em andamento desde o ano 2019. O pessoal já tinha uma boa participação, né, e com a pandemia, né, acabou que as atividades foram ficando... Parou tudo, né? Todas as atividades, e a gente acabou retomando agora, nesse ano, no ano de 2021. Nós iniciamos em agosto, setembro, o grupo, né? São 2 dias de grupos de atividades, então a gente tem o grupo 1 e o grupo 2, né? São compostos por 40 pessoas em cada grupo, né? Hoje a gente está com uma participação um pouquinho menor, em função do distanciamento, né? Da questão dos cuidados que estamos tendo. A gente também pretende ter a ampliação desses grupos, né? Então, até se o pessoal, vou deixar um convite, o pessoal que tem interesse em participar do grupo, né? Pode entrar em contato comigo aqui na Secretaria de Saúde ou no seu SF, que é mais perto da sua casa, né? Para deixar o nome, a gente vai selecionando esse pessoal conforme o grau do IMC, a obesidade, tem alguns critérios de seleção. E em relação à obesidade, a gente vê muito nessa questão, né, Gabi, da alta publicidade, né, na questão dos alimentos e, infelizmente, às vezes, os nada saudáveis. Com certeza. Hoje a alimentação, o excesso de carboidrato é uma das principais causas da obesidade. E esses alimentos que contêm muito açúcar, muito carboidrato, normalmente são os alimentos mais baratos, né, de mais acesso para a população. E eles contribuem muito, é bem significativo a influência desses produtos e dos industrializados, que já contêm outros aditivos, né, compostos químicos, que também contribuem para a obesidade. Como, por exemplo, o glutamato monossódico, né, que é um componente que ele tem uma correlação muito forte com os mecanismos que causam a obesidade. Então, a gente deveria, né, a orientação é que se reduza o consumo desses alimentos.
não precisa ter a exclusão total, né? Sem isso a gente não vive também, mas ter uma redução, uma melhora na qualidade da alimentação. Com relação ali às crianças, né? Antigamente também não tinha tanto acesso, tanto produto, tanta disponibilidade de compra, tanta facilidade, né? Hoje em dia a gente consegue pedir comida pelo celular, tem vários pontos na rua, né? Então está tudo muito fácil o acesso à alimentação. E as porções também das refeições, dos lanches, né? Uma vez o tamanho do lanche era muito menor do que é ofertado hoje. E isso influencia também, com certeza, no ganho de peso. A pessoa ganhou peso, aí sempre surgem aquelas informações desencontradas. Tu comentava também em relação às dietas, né? A dieta da lua, do signo, enfim. Isso também tem que ter um cuidado bem importante da pessoa, né? Assim, ó, as dietas é aquilo que a gente tem prazo para início, meio e fim, né? Normalmente, quando ela é feita de uma forma muito agressiva e sem uma orientação, acaba que o tempo, ela não dura por muito tempo, essa dieta, né? A gente tem estudos que mostram ali que essas dietas, elas têm uma durabilidade de 1 semana, 2, né? E vem junto associado uma frustração por não conseguir emagrecer, tá? O que a gente trabalha, tanto no grupo quanto em atendimento individual na Secretaria de Saúde, é a reeducação alimentar. A reeducação alimentar, ela é adaptada às necessidades da pessoa, né? No grupo também são realizadas dietas individualmente. A gente organiza conforme a rotina das pessoas, conforme a preferência, os gostos alimentares, a necessidade assim, financeira também da pessoa, né? Então, tudo isso é levado em conta na hora de elaborar o plano alimentar. Não tem alimentos específicos para serem utilizados. Toda alimentação é saudável, mas numa quantidade adequada, né? Então, no grupo a gente trabalha muito essa questão para estimular a participação das pessoas também, né? Para que eles consigam ter uma resposta mais positiva. Algumas perguntas que a gente sempre acaba se questionando e chegam até nós. A genética influencia para a obesidade? Sim, influencia para a obesidade e para aquelas pessoas que também não têm tendência a engordar, que são bem magros, que comem e não engordam. Então, a obesidade a genética influencia nesse pessoal e na obesidade também. Hoje, por exemplo, as crianças que não têm pais obesos, elas têm 9% de chance de ser adultos obesos, né? Se eu tenho um pai ou a mãe obeso, essa minha chance já aumenta para 50% a chance de ser obeso. E quando eu tenho pai e a mãe obeso, a minha chance de ser obeso é em 80%. Então, como muda também, além da genética, a influência do nosso ambiente familiar. A questão também das rotinas, os hábitos que os filhos acabam vendo os pais e verem eles com uma alimentação nada saudável. Também vai influenciando isso, né, no crescimento da criança, enfim, até chegar aos resultados que às vezes não são muito esperados, né? A gente educa pelo exemplo, né? Quando eu atendo crianças também no consultório, a conversa é sempre primeiro com os pais, porque a alimentação, o exemplo que eles estão dando, é isso que a criança vai perceber. Às vezes a fala, a ordem, o pedido do pai, da mãe para comer fruta, para comer salada, ele não vai surtir tanto efeito quanto a alimentação. O pai está comendo, a mãe está comendo, né? Então, você tem em casa uma fruta e ofertar para a criança, ela pode ali no começo até não querer provar, né? Porque tem as fases também da alimentação nas crianças. Mas se você tem, é muito mais fácil que ela tenha esse consumo. Tá? No momento que a criança tem que ir descascar a fruta, buscar na geladeira ou ir comprar no mercado, a gente não pode esperar que ela vai fazer isso, né? Então ela não tem nem condição nem não tem preparo para ter. A escolha tem que partir do pai e da mãe. Os bons hábitos começam da base familiar dos pais. E a gente deve influenciar, sim, o consumo, né, dos vegetais, das frutas, da comida saudável, do arroz, do feijão, o grupo do leite e derivados. Cada um desses ingredientes é um componente para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, né, para as funções orgânicas do nosso corpo. E não tem como a gente escolher, Pedro, qual é o ingrediente mais importante.
Hoje a fruta é mais importante. Não, tudo é importante. A gordura, o carboidrato, a proteína. Então a exclusão também não deve ser feita. A gente deve consumir de tudo um pouquinho. Antes da entrevista, a gente sempre faz uma pesquisa, né, do estudo, enfim. Eu estava vendo ali que em relação até os 5 anos, 5, 7 anos ali, se a criança ela já está com sobrepeso, a tendência dela ser obesa na fase adulta é inevitável. Sim, nós estamos hoje, se eu não me engano, são 7% da população do Brasil de crianças está em obesidade. Tá? E excesso de peso é muito maior. Então, hoje a população adulta, a gente está entrando em 60% da população em excesso de peso. E é um dado gravíssimo, porque nós estamos assim com mais da metade da população em obesidade, em sobrepeso, em excesso de peso, né? Então a gente precisa agir, e a gente age formando grupos, age trabalhando com as crianças nas escolas, né? Com consultas individuais. A gente nem que seja um trabalhinho de formiguinha, Pedro, de um por vez, mas a gente faz a nossa parte por esse processo, né? Conscientizando o máximo de pessoas possíveis para tentar ter uma contribuição nessa redução da obesidade, que é um valor, assim, um número altíssimo no Brasil. Quais que são os problemas da obesidade? A obesidade, ela traz muitos problemas para a saúde, né? Então, desde doenças articulares, os mais comuns, que é a diabetes, a hipertensão, o colesterol. A base dessas doenças, muitas vezes, é a obesidade. Mas tem outra coisa também que está relacionada à obesidade, que foi bem presente ali durante a pandemia, né, no Covid, que é o tempo de internação maior daqueles pacientes que são obesos. Então, a gente reduzir o peso, manter o peso em um IMC adequado, nos ajuda a ter menos tempo de internação, né, a prevenir essas doenças, prevenção de câncer também. Não, são vários os fatores que podem estar causando a obesidade, porque elas são uma doença base, assim. A ansiedade também é um fator preponderante nesse sentido, né? A ansiedade, a depressão são causas da obesidade também, tá? E a gente sempre orienta também o acompanhamento, né, psicológico, tratamento farmacológico, conforme a necessidade, encaminhamento, né? Porque o pessoal acaba descontando, né, na alimentação as frustrações, às vezes a felicidade também, né, as comemorações, tudo isso vai virando um gatilho, uma forma de compensar o vazio, a dor que eu sinto. E a gente tem que entender, ressignificar e trabalhar isso, tá? Eu gosto muito de trabalhar a questão de comer com atenção plena, né? De não colocar o sentimento junto, né? A gente tem que prestar atenção nas refeições que estão fazendo, de comer devagar, né? De não descontar o problema, colocar o nome para o problema e não a comida solucionando. Até porque ela não vai resolver, Pedro. Não é a comida que vai solucionar isso. A gente tem que trabalhar, né, esse sentimento, o que está causando. Normalmente, eu falei a felicidade também, né? Porque em bons momentos também as pessoas vão comemorar, né? Mas a maior parte está associado ao cansaço, a frustrações, a expectativas não alcançadas. Então, a maior parte das compensações com a comida estão associadas a isso. O primeiro passo que a pessoa tem que ter em relação, digamos que a cura de tudo isso, né, é ter a autoestima, né, e a procura de recursos para o emagrecimento. Isso aí, tá? E a gente sempre traça as metas aqui no grupo, né? O grupo, ele é bem importante nesse sentido. A gente começa iniciando por um ponto. E o ponto é, eu quero emagrecer, né? É trabalhar a autoestima, a vontade, né? O bem-estar. Até o trabalho em grupo, ele é muito positivo, né? A gente consegue ter um resultado. Percebemos, assim, os participantes, né? Se apoiam. Um contribui com o outro também, né? Se reúnem, tem mais amizade. Então, a questão do grupo na parte social é maravilhosa, né? E contribui muito para essa questão da autoestima também, tá? A redução de peso mais ainda, né? Conforme a gente vai reduzindo, você começa a servir lá na calça jeans que não servia, no casaco que não fechava. Então, tudo isso a gente vai melhorando e a gente vai se amando cada vez mais. E nesse mesmo sentido, a importância dos exercícios físicos, né? Também tu orientava isso e bem destacável a questão dos exercícios físicos para uma qualidade de vida e os resultados esperados pelo emagrecimento. Isso aí, é qualidade de vida, né? O exercício, a atividade física é qualidade.
A gente tem no grupo também, no ano 2019, tinha atividades, tá? E nós pretendemos voltar com isso, né? Dentro do possível. Atividades de caminhadas, né? Nas academias públicas que tem no município, a gente fazia atividade, né? Então, é um grupo bem completinho, assim, com a questão do tratamento, tá? O exercício, ele contribui muito e a gente pode iniciar de qualquer maneira. A gente pode começar fazendo uma caminhada, numa escada que eu tenho em casa, numa academia, tá? O que eu preciso é me encontrar com aquele exercício que eu gosto, né? Jogar futebol, vôlei, tênis. Então, uma atividade que seja prazerosa, que eu consiga fazer e que seja um momento de lazer, de descanso e não uma obrigação. Sobre o programa, que informações a gente poderia trazer mais para a nossa comunidade que está nos acompanhando? Como ter acesso ao programa ainda pode? Como é que faz as inscrições para participar? Então, as inscrições, elas podem ser feitas aqui na Secretaria de Saúde comigo ou nos ESFs dos bairros. A gente tem uma lista de espera, né? São grupos de 40 pessoas, são 2 grupos, né? Conforme a gente for trabalhando com esse pessoal, nós vamos chamando o pessoal, né? E também a gente pretende mais adiante abrir mais grupos conforme a demanda, né? E de que forma que o programa é desenvolvido para a pessoa que está em casa, tá? Mas eu fiz a inscrição, como é que vai ser os passos? Vai ser apenas um encontro? Vai ser prolongado? De que forma que vai ser? Os encontros são mensais, a gente normalmente é sempre na última quinta e na última sexta-feira do mês. A gente faz as avaliações nutricional, né? Composição corporal, avaliação do IMC, da circunferência da cintura. Aí depois tem a elaboração do plano alimentar individualizado, né? Eu e a doutora Adalberto, a gente monta o plano alimentar. A solicitação de exames laboratoriais, então, conforme a necessidade dos pacientes, a gente avalia os participantes, né? E vai ajustando conforme as necessidades deles, né? Depois a gente também tem palestras, né, que acontecem com uma frequência estabelecida, né, comigo, com o Dr. Adalberto e com profissionais convidados, tá? Com psicólogo, com educador físico, com outros médicos de outras áreas, né? Então a gente vai convidando o pessoal para o grupo ter mais informação para conseguir o objetivo, que é o emagrecimento, de uma forma mais saudável e com todo o apoio necessário. É um grupo, a gente gosta de brincar que é um grupo completo, tá? Com o estímulo do exercício, da atividade física, da alimentação, se precisa, né, com relação à questão farmacológica também, né? Mas ajustado individualmente. É um grupo para o apoio, né? Mas cada um é cada um. Cada um tem a sua individualidade, as suas metas, né, o seu horário, a sua rotina. Isso a gente adapta conforme os participantes, a necessidade de cada participante. Perfeito. A gente teríamos outros assuntos para abordar, mas não vai faltar oportunidades para a gente conversar a respeito do programa, de outras atividades que estão sendo realizadas. E a gente quer poder agradecer a tua participação aqui no programa Somos Todos Lagoa e ficamos à disposição. Muito obrigada, Pedro, pela oportunidade. Agradeço aos participantes do grupo e convido a todos para participarem, né, dessas e outras atividades que estamos realizando na Secretaria de Saúde, que esse objetivo é um objetivo muito bonito, né, de prevenção e de recuperação da saúde. Então, é uma boa causa que nós temos aqui no município. Obrigada, Pedro. Bem, aqui no programa Somos Todos Lagoa, também contando com a participação do médico ginecologista pós-graduado em nutrologia, Adalberto Vale Neto, nos comentando sobre o programa Peso Certo, que está sendo desenvolvido aqui no município de Lagoa Vermelha. Doutor, seja bem-vindo ao programa Somos Todos Lagoa. Muito obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui. Então, nos comenta um pouquinho em relação ao programa Peso Certo, que está em desenvolvimento. O senhor que foi idealizador do projeto, né, deste programa aí, que está beneficiando inúmeras pessoas. É verdade, né? Na realidade, nós começamos esse programa um pouco antes da pandemia, né? Eu, quando fiz a minha pós-graduação em nutrologia, me encantei bastante com essa questão da obesidade e resolvi montar esse projeto exatamente para a gente poder ajudar esse pessoal que tem sobrepeso ou obesidade a mudar o estilo de vida, ter redução de peso, né? E parece até que era uma coisa que a gente estava prevendo, né? Que se você for ver hoje, dentro da pandemia, a obesidade como causa única é um dos maiores fatores de complicação, né, do Covid. Então, em relação à pandemia, a gente teve que diminuir aí a atividade, que é uma atividade em grupo,
Então, reiniciamos agora. Qual que é o objetivo desse projeto nosso? Trabalhando em grupo, né, a gente conseguiu uma adesão maior dessas pacientes para redução do peso, né? E nesse processo a gente trabalha junto ali, agora a nutricionista, a Gabriela, né, que trabalha junto. A gente também tenta colocar um educador físico, porque não adianta só mudança de hábito alimentar. Tem que ter, na verdade, mudança de hábito de vida, né? Praticar atividade física, mudar o estilo de vida, então faz parte do processo. E agora, então, retomamos o grupo, né? E esse trabalho, a gente está tendo uma resposta muito grande, a gente vê que tem um resultado interessante, porque o nosso objetivo não é perda de peso em tempo recorde, né? Que também a gente percebe que essas perdas de peso, onde se faz dietas muito restritivas, onde não tem um acompanhamento adequado, o reganho depois é o mais comum. Então, o nosso objetivo é ir reduzindo o peso de maneira gradativa, reduzindo massa de gordura, através da atividade física ganhando massa muscular, o que é uma coisa mais saudável e mais a longo prazo. A gente tem que saber que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, eu vou ter que ficar cuidando, tratando durante quanto tempo? Sempre. Como a gente trata o diabetes, como a gente trata a hipertensão arterial, como a gente trata os problemas as dislipidemias, problemas de colesterol, né? Então, a gente tem que encarar dessa forma. Então, o objetivo nosso é que isso continue, que seja uma mudança de hábito de vida para essas pessoas reduzirem o peso e, com isso, diminuir as comorbidades que vêm associadas à obesidade. Tem mais de 200 doenças associadas à obesidade, entre câncer, problemas de diabetes, pressão alta, depressão. Então, tem problemas de todas as ordens aí, problemas articulares, né? Absenteísmo muito grande. Pessoas com problema de coluna, com problema de articulação de bacia, muitas vezes devido ao peso, né? E então, com isso, a gente consegue reduzir essas doenças, o que é custo-benefício, né, para a sociedade. Hoje a obesidade é uma doença, é um problema de saúde pública, né? E a gente tendo essa visão da obesidade como doença, tratando o obeso com respeito, a gente vai ter melhoria da qualidade de vida, com diminuição, inclusive, de despesa, com medicação, com cirurgias, com outros tratamentos, se a gente conseguir cortar o mal aí pela raiz, né? Por isso que é um projeto interessante e a gente está tendo bons resultados, né? O trabalho em grupo ajuda muito. Exatamente. E a questão também, agora nós estamos justamente naquele período de calor, verão, onde as pessoas têm aquele cuidado um pouco mais com a sua alimentação, querem ter um corpo mais fitness, como diz o outro, né? E aí está a questão da qualidade de vida, né? Em relação ao sobrepeso que as pessoas têm e ter aquele cuidado, não entrar em qualquer tipo de dieta, qualquer informação que tenha, existem aquelas que são realmente verdadeiras, né? Isso aí é um problema muito sério hoje, porque se você for olhar na internet, nesses blogs aí, o que se fala de alimentação é um absurdo, é muita coisa. E grande parte dessas informações, elas não têm nenhuma qualidade, né? Não está baseado em ciência. E quando a gente fala em redução de peso, não é a pessoa de uma hora para outra virar um palito, né? Os trabalhos hoje mostram que se você tem uma redução entre 5% e 10% do peso corporal nesses pacientes, você já tem uma redução de mais de 30% dessas comorbidades. Então, isso já é um resultado muito bom. A questão é que muitas vezes as pessoas entram, né, nessas ondas, né, nesses modismos. Quantas dietas nós já vimos aí que foram moda e que hoje nem se fala mais? Qualquer dieta emagrece, gente. Isso aí é certo. Se você para de comer carboidrato, você vai emagrecer. Se você reduz o seu consumo de açúcar, você vai emagrecer. Agora, a questão não é só essa. Quanto mais restritiva é a dieta, menos tempo você consegue seguir nela. E a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ingerir gordura, a gente tem que ingerir proteína, a gente tem que ingerir carboidrato em quantidades adequadas. Qualquer dieta que se faz, você emagrece. A questão é que você vai permanecer magro. E o que acontece? O pessoal fala muito no efeito sanfona. O que é esse efeito sanfona na realidade? Quando você faz uma dieta muito restritiva, você come praticamente nada. Igual tem gente que faz dieta da sopa, toma água, fica lá 15, 20 dias. O que acontece?
você começa a queimar gordura. Depois você não tem energia, você para de queimar gordura e você passa a queimar musculatura. Gordura não pesa. Tá? Quando você murcha a tua gordura, você fica fininho, mas a balança significa pouco. Aí você começa a queimar músculo, aí você perdeu na balança também. Então o que acontece? Você fica murchinho na gordura, sem peso, porque você queimou a sua musculatura. Quando você para de fazer essa dieta, o que acontece? Essa gordura incha de novo. E aquela musculatura que você perdeu, ela não retorna. Então o teu metabolismo basal, ele cai. Ou seja, você vai comer menos e engordar mais. Cada vez que você faz esse processo de engorda e emagrece, você começa a comer menos e engordar mais. Antes de eu fazer esse curso, antes de eu começar a me dedicar a estudar um pouco mais sobre a obesidade, eu falava para todo gordinho é mentiroso, né? Porque nenhum deles come. Mas não é, a realidade é essa, que chega um determinado momento que, mesmo comendo pouco, você ganha muito peso. Eu falo, é aquele que passa em frente o sanduíche lá, o X lá, engorda só de olhar. Então, por isso que é muito complicado a gente falar em emagrecimento sem ter uma orientação adequada. Então, isso aí é importante. Ter esse acompanhamento e fazer o quê? O balanço entre a massa de gordura que a gente tem e a massa de musculatura. Você tem que reduzir a gordura e aumentar a musculatura. Então, nem sempre o peso na balança é o mais importante. Muitas vezes você nem diminuiu tanto o peso na balança, mas você reduziu muito as suas medidas porque você queimou gordura, mas como você está fazendo atividade física, você ganhou músculo. Músculo pesa. Então, essa é a ideia que as pessoas têm que ter. Esse é o emagrecimento saudável. É comendo de tudo, comendo qualidade, quantidades adequadas, fazendo atividade física regular, tendo um sono que é importante, né? O dormir bem é importante. O dormir de mais ou de menos também vai afetar, porque a obesidade é uma outra coisa que afeta o sono. As pessoas têm apneia do sono, dormem mal. Então isso aí, e muitas vezes, algumas dessas pessoas precisam de alguma medicação para dar um suporte para essa perda de peso. A gente não pode ficar dizendo que a medicação é um absurdo, que a gente tem que emagrecer sem tomar remédio. Nem sempre. Muitas vezes a gente necessita de medicações para ajudar. Claro que hoje no Brasil nós temos pouquíssimas medicações que são específicas para a obesidade, que constam em bula. Algumas que a gente tem, outras o preço é inacessível muitas vezes. Mas a gente tem alguns medicamentos off-label que já são estudados, que dão resultado. Por isso que essa abordagem multidisciplinar é importante, né? A nutricionista, o nutrólogo, muitas vezes o endocrinologista, o educador físico, né? Para a gente fazer a coisa acontecer de forma saudável, para a gente não prejudicar essas pessoas. Então, muito cuidado com essas dietas milagrosas. Não tem remédio que faz emagrecer sozinho. Até os medicamentos que constam em bula para uso em obesidade, vem na bula escrito. Tem que estar associada a mudança de hábito de vida e atividade física regular. Então, nem tem remédio que atua sozinho. Muitos remédios que são vendidos aí, que a gente não tem nem bula dessas medicações, são medicamentos que não são aprovados pela Anvisa, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você pode desenvolver problemas de saúde sérios, problemas de tireoide, problemas de intestino, problemas inclusive de ordem psiquiátrica, que são medicamentos que a gente não sabe o que tem. Muitas vezes falam que é só ervas. Erva não emagrece ninguém, se fosse assim a vaca seria magrinha. Exatamente. E é importante, então, esse primeiro passo da pessoa que está nos ouvindo em casa, nos acompanhando, poder procurar o programa Peso Certo, que vai dar todas essas orientações, né? As orientações corretas. Não é simplesmente estou com sobrepeso e vou no balcão de uma farmácia comprar qualquer tipo de medicamento, um vizinho recomendou algum fitoterápico, enfim, e acabar se lançando. O importante sempre é buscar a orientação primeiro, né? Claro, o que eu estou falando, a gente está falando de doença, né? Obesidade, inclusive tem até no Código Internacional de Doenças, o famoso CID, que todo mundo fala, tem lá a obesidade. Ela hoje é considerada como doença e doença crônica. Por isso que ela tem que ser abordada como tal, de maneira séria, de maneira multidisciplinar e com muito respeito. A gente tem que, antes de mais nada, respeitar o paciente obeso, porque ele não é o culpado, né? Aquela história, é gordo porque quer, não é bem assim a coisa. Tá? Então a gente não pode criminalizar, não pode culpar, a gente tem que encarar como uma doença e ser parceiro em tratar, em ajudar nesse tratamento, que os resultados são muito bons.
Com o período da pandemia que a gente diminuiu um pouco o atendimento, nós vimos que muitos tiveram lá, a gente não fala nem reganho mais de peso, mas recidiva. Né? Por quê? Porque fica afastado daquele acompanhamento. A mesma coisa com o paciente diabético, não procura mais o médico, não toma as medicações, ele vai ter complicação do diabetes. O paciente que é hipertenso, para de tomar o remédio, não vai fazer o controle dele, ele pode ter um problema por causa dessa hipertensão. Então a gente tem que encarar a obesidade dessa forma, tá? E não discriminar a pessoa obesa. É uma pessoa que ela necessita de atendimento, como outras doenças que a gente tem também. E como que a pessoa faz, quem está em casa, para acessar o programa? De que maneira? Quais que são as formas? Olha, nós atualmente estamos com 2 grupos, estão abrindo mais, né? As pessoas que têm interesse em participar, não é só o obeso, tá? É o sobrepeso, tá? Pessoas que estão acima do peso, né? Pode procurar os ESFs, deixar os nomes lá que vão ser encaminhados para nós. E aí nós vamos, lógico, nome, contato, telefone para a gente agendar e aumentar esse grupo, porque a ideia, inclusive, para o ano que vem, a gente ampliar esse atendimento. Eu já conversei com o Moroni essa semana, ele está muito aberto a isso, porque, pensa, eu enquanto médico, por exemplo, eu viro para você e falo, olha, você está muito gordo, Pedro, você tem que emagrecer para você melhorar. E você sai do meu consultório e vai embora. E aí? Aonde eu vou? Quem me ajuda? A gente sabe que muitas vezes você procurar atendimento particular para essas situações, os convênios não cobrem. O custo é alto. Então, a gente aqui em Lagoa, nós estamos tendo esse privilégio de poder ter esse atendimento de forma gratuita, né, e de uma forma o mais próximo possível do que a gente pode fazer com bases científicas, né, respeitando muito o paciente, não oferecendo milagre, não oferecendo nenhum tipo de compensação, nada. Então, quem tem interesse, pode deixar o nome nos ESFs com contato telefônico, eles passam para a gente lá na Secretaria de Saúde e a gente vai agendando e ligando. Espero que o ano que vem a gente consiga ampliar isso aí de uma forma ainda mais abrangente, por causa da questão, eu falo, custo-benefício. A gente melhora a qualidade de vida das pessoas, a gente diminui as doenças, a gente diminui os problemas advindos da obesidade, e isso a gente até diminui custo com saúde pública. Hoje a obesidade tem que ser encarada dessa forma, né? E aqui em Lagoa, acho que nós estamos saindo na frente. Eu estava fazendo um curso no Rio, agora durante esse ano, e aí, nos grupos lá eu comentei esse projeto que nós criamos aqui. Eles ficaram encantados, acho que nunca ouviram falar num projeto desse, o que orgulha muito a gente, né? Porque a gente tem que ter o retorno daquilo que a gente faz, né? E a gente vê profissionais de alto gabarito que trabalham com isso há muitos anos, e são pessoas que introduziram muitas coisas novas, que trazem muito conhecimento novo, e ficarem surpresos com isso, sinal que nós estamos no caminho certo, né? Que a gente tem que replicar isso para outros lugares. Nós conversávamos também com a Gabriela e o pessoal, um dos importantes passos que o paciente tem que ter é a motivação, para dar seguimento a todo o processo, né, doutor? Com certeza, a motivação é fundamental, mas o que a gente percebe muitas vezes, Pedro, é porque as pessoas já fizeram tantas coisas e não conseguiram, né, que às vezes perde a motivação, pois mais eu já tentei, eu já fiz 300 dietas, não consigo, eu sou gordo mesmo e que se dane. Não é isso. Então, assim, a motivação, vá, porque vai ter a motivação. O fato de a gente trabalhar em grupo, a gente vê, quando a gente está fazendo as avaliações, um conversando com o outro, um perguntando para o outro. O ano retrasado nós fizemos, inclusive, no final do ano, nós vimos mais ou menos quanto cada pessoa perdeu. A gente não fala perder, porque tudo que você perde, você quer procurar de volta, né? Então, a gente fala, na verdade, a gente fala de eliminar. Nós vimos que cada um eliminou de peso. Uns 5 quilos, outros 10 quilos, outros 15 quilos, outros 11 quilos, outros 13 quilos. E nós fizemos uma reunião, que foi a reunião do final do ano, que cada pessoa levasse em peso, o que perdeu em peso, que eliminou em peso, em produtos não perecíveis. Nós arrecadamos, se eu não me engano, mais de 160 quilos de alimento que nós doamos para o hospital. Então você vê que isso tudo é motivação, né? E aí muitas vezes as pessoas no início dão aquela patinada, não conseguem, mas você conversa, você tem um apoio ali. Olha, é assim, vamos melhorar em tal ponto. Isso ajuda muito, né? Esse acompanhamento de perto e essa troca de experiência. Então, quem está desmotivado, vai lá que com certeza vai se motivar. Porque depois que você vê o resultado, porque eu falo assim, o resultado não precisa ser um absurdo. Eu tenho que perder 50 quilos. Não é assim.
Quando você reduz 3, 4 quilos, muitas vezes, dependendo da pessoa, ela já se sente extremamente bem, porque ela consegue subir uma escada com mais facilidade, ela consegue amarrar um sapato, né? Porque às vezes tem gente que tem dificuldade de calçar um sapato, ela consegue tomar um banho sem se cansar. Quando você vê esse resultado, quando você vê a sua melhora, que eu falo, não é só balança, a gente faz as medidas, a gente faz tudo isso. Quando você vê esse resultado, que você consegue dormir melhor, que a roupa já consegue ficar um pouquinho mais folgada, isso a autoestima vem com tudo. E aí, daí que vem a motivação, né? Então, quem está desmotivado vai lá, que é uma proposta muito nova. Nós não oferecemos milagre. Claro que vai depender da vontade de cada um, mas a gente sempre tenta ajudar, orientar pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece, pelo que a gente estuda, o caminho. Olha, vamos corrigir aqui, vamos melhorar ali, vamos fazer isso para ver se dá certo. Olha, vamos usar tal medicação que muitas vezes ajuda, vamos trocar a medicação que você está usando, que tem medicações que ajudam no ganho de peso. Então isso aí é muito importante, né? E o atendimento nesse momento, a gente percebe que quem está seguindo e está fazendo direitinho, todos estão tendo um bom resultado. Claro, uns têm uns resultados melhores num determinado momento, outros têm menos, mas isso depois vai mudando. Porque sempre que a gente vai trabalhando com essa questão do peso, existe um determinado momento que você entra num platô, que você já não está diminuindo muito peso mais. Por isso que é importante esse segmento. Porque a gente mexe um pouquinho na dieta, a gente atua um pouquinho na atividade física, a gente muda uma medicação, a gente orienta outras situações, que a gente fala o que é dieta cetogênica, o que é dieta low carb, o que é dieta low fat. Muitas vezes a gente usa essas dietas em determinados momentos. Por isso que eu falo, não adianta, não existe um padrão igual para todo mundo, né? Uma receitinha de bolo. Que eu falei, para de comer que você vai emagrecer. Agora, quanto tempo você vai permanecer magro aí é outra coisa. Doutor Adalberto, a gente quer agradecer imensamente a sua atenção aqui com a nossa reportagem, com a Rádio Cacique e também com a Prefeitura Municipal, e dizer que estamos à disposição para contribuir na divulgação do trabalho, nos colocando à disposição de vocês. Olha, eu agradeço muito a Rádio Cacique, que essa divulgação para nós é muito importante, porque às vezes as pessoas não estão sabendo, não sabem como acessar o projeto, como participar. E a gente sabe que, acho que todo mundo ouve Cacique, né? Então isso aí realmente, quando a gente vê que isso vai para Cacique, a gente percebe que nas semanas seguintes a procura aumenta. E nós queremos que a procura aumente, nós no momento ainda estamos com o espaço meio acanhado, mas quanto mais procura tiver, mais pressão nós vamos fazer. E aí mais espaço nós vamos ganhar. E o Morona sempre foi um parceirão nosso nesse projeto aí. Eu acho que ele tem muito orgulho desse projeto, porque ele acompanha muitas vezes lá os pacientes. Você esteve lá hoje, você deve ter ouvido muita coisa. Então isso para nós é gratificante e vamos aumentar cada dia mais esse projeto e de repente transformar isso em uma outra coisa permanente. Participação aqui no programa Somos Todos Lagoa do médico, ginecologista, pós-graduado em nutrologia, Adalberto Vale Neto. Nada mais justo do que a gente também pegar a palavrinha aqui do secretário da Saúde, Eloir Morona, que tem acompanhado de perto o programa Peso Certo, né, que tem contribuído imensamente aqui com as pessoas do nosso município. Secretário, qual que é a importância deste programa aqui para o nosso município? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O Peso Certo é a menina dos olhos, né, da gestão, porque trabalha não só com a perda de peso, né, mas com o resgate de uma vida mais saudável. Né, porque não é você aplicar um regime, esses regimes mirabolantes que existem por aí nas mídias, na verdade é uma reeducação alimentar acompanhada por profissionais de muito gabarito, né, tanto o doutor Adalberto como a Gabriela, nossa nutricionista, que fazem um trabalho voltado, acima de tudo, a uma vida saudável. Né, essa é a grande importância. Nós ficamos muito ressentidos nesse período de pandemia, onde tivemos que suspender as ações do grupo, né? E a importância do grupo é justamente essa, um dá apoio para o outro, um cobra do outro, né? Para que você tenha uma redução de peso, mas uma redução de peso com qualidade de vida. Né? Então, o grande problema dos nossos munícipes hoje em dia e da comunidade brasileira em geral é a obesidade, né? É o aumento de peso, que traz consigo uma série de outros fatores. Né? E nós tratando essa questão do peso certo, como fala o próprio nome, nós vamos estar evitando várias outras doenças muito mais graves. Né? Problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas de articulação,
né? Muitas pessoas com problema no joelho, e a gente vai ver, às vezes é o sobrepeso. Então é um trabalho com uma dedicação assim com muito afinco dos profissionais que estão ali, e a gente vê também o sorriso das pessoas quando vêm na reunião, né? E quando elas saem da sala da nutricionista e recebem os parabéns, né? Então ficam muito felizes, assim, é um incentivo para você seguir se alimentando bem. Veja bem, é perder peso, peso, mas continuar se alimentando, né? É uma mudança no hábito alimentar, é comer de tudo, né? Mas não comer tudo. Então é uma questão bastante importante. No ano de 2018 a gente fez uma doação, né? A gente fez uma ação ali onde os alunos doavam, né, em alimentos o peso que tinham perdido. Nós enchemos assim uma mesa, foi enorme assim, a quantidade de alimentos doados, a gente doou para o hospital. Esses alimentos, então, que cada aluno que perdia peso, perdeu 1 quilo, dava 1 quilo de alimento. E assim a gente conseguiu encher uma mesa. E agora a gente vai retomar esse projeto, porque é um projeto de vigilância constante, de acompanhamento, de apoio. Todo mundo sabe que é muito difícil, né? Você perder peso. Comer é uma coisa boa, né? E geralmente o que a gente gosta de comer é o que a gente não deveria comer, né? Então a gente tem que fazer toda essa reeducação, né? Não é deixar de comer o doce, não é deixar de comer totalmente as frituras, mas é balancear a sua alimentação, e para isso nós temos ótimos profissionais que vão trabalhar toda essa questão técnica e também a questão de apoio para os nossos alunos, para os nossos frequentadores do Grupo do Peso Certo. Acima de tudo, secretária, a qualidade de vida, né? Um programa como esse aí tem trazido benefícios para quem participa, e além disso também nas comunidades do interior, né, através do programa Saúde Mais Perto, também tem se levado esse conhecimento aos alunos e a quem participa, né? Nós iniciamos então esse ano com o Peso Certo, a gente já iniciou com o Saúde na Escola, né? Então com a presença da nossa nutricionista. Esse projeto ele tem um início, meio e fim, né, que é o projeto Saúde na Escola, porém a presença da nossa nutricionista na saúde, na unidade móvel, ela tende a continuar, né, abrangendo cada vez mais pessoas, porque a gente vê também a obesidade no interior, né, por uma questão de acesso que se tem muito fácil hoje aos alimentos prontos, né, que tem na cidade, essa questão da alimentação que é feita, que é fabricada, e que não é aquela alimentação que a gente tem no interior, que é o frango caipira, que é o legume da horta, enfim, tudo mais. Então a gente tem que voltar a esses costumes, né? Resgatar essas atividades e essas atitudes, e para isso nós vamos contar com a Gabriela, nossa nutricionista, presente também nas comunidades do interior, nas nossas idas com a unidade móvel. O que mais daria para nós acrescentar em relação ao programa Peso Certo? Que as pessoas busquem informação nas suas unidades de saúde, que busquem informação, que vão atrás para tentar entrar em novos grupos. Novos grupos são temporariamente são formados, a cada tempo eles são formados novos grupos. Nós temos que ampliar essa condição, e que as pessoas que já estão no grupo que se agarrem, que firmem o pé, que conversem, que se apoiem nos seus colegas, que no final de tudo a gente vai conseguir um ótimo resultado, sem agressão, sem cirurgia, sem medicação, apenas com a reeducação alimentar. Rosângela Cirino Ribeiro é uma das integrantes aqui também do programa Peso Certo. Pode compartilhar com a gente a tua experiência em estar participando do grupo? Sim, bom dia. É um prazer estar nesse grupo. Aprendi muitas coisas, novidades, coisas que a gente não sabe, quer dizer, até sabe, mas tem muitas coisas a aprender, né? E eu estou muito feliz com o grupo. Para quem nos ouve em casa, qual que é a mensagem que tu poderia passar para quem está enfrentando essas dificuldades, sobrepeso, enfim? Qual que é o objetivo e o caminho para lá alcançar? Que venham, que participe, que o grupo está ensinando muitas coisas boas, e que é um grupo assim que está levando nós a manter o nosso peso. Quer dizer, nós temos muito a aprender, né? Mas eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita dificuldade para emagrecer, e com o grupo eu estou aprendendo muito, estou aprendendo a comer, e é um grupo muito bom e que a gente vai conseguir, com certeza. Eu espero que mais pessoas participem do grupo. Maravilha. Obrigado pela tua contribuição. Muito obrigada a você.